meus amores! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje, nós vamos conhecer, certo? As vozes do verbo. Mas, professora, já vimos tanta coisa sobre o verbo, é como eu falei. O verbo é aquela palavra da língua portuguesa, né? Aquela classe de palavra que vai conter várias coisas sobre ele, tá? Então, nós acabamos de ver a transitividade verbal e agora nós vamos ver quais são as vozes que o verbo tem na oração, certo? Então, são apenas 3 vozes, tá? Do verbo. E para isso, nós vamos ter que recordar um pouquinho do sujeito, para poder reconhecer as vozes verbais, tá bom? Aí aqui, ó, nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, certo? A voz ativa, para poder ocorrer a voz ativa do verbo, é quando o sujeito é a gente. Então, é como eu falei, a gente vai agora voltar o nosso olhar para o sujeito para poder entender qual é a voz que o verbo está tendo na oração, tá bom? Então, aqui trouxe um exemplo, mas também no módulo vocês vão conseguir ver outros nas atividades também. O leitor escreveu a carta. Primeira coisa, 8º ano, o que é que a gente faz? Quem é o sujeito? No caso, é de quem está falando. Está falando de quem aqui? Do leitor. Muito bem. Então, eu separo, né? Aqui é o meu sujeito, o leitor, e eu sei que o predicado é escreveu a carta. Mas agora eu quero saber como é que eu vou entender que a voz daqui do verbo é ativa. Eu vou entender por isso, porque quando eu sei o meu sujeito é o leitor, e eu sei que o verbo é escreveu, quem foi que escreveu? Foi o leitor. Então, o leitor praticou a ação. Se o leitor, no caso, se o sujeito praticou a ação, se ele realizou a ação, o sujeito é agente. Significa que agiu, que praticou a ação, que fez a ação. Então, quando o sujeito é agente, que ele agiu, né, com o verbo, tá? Então, a voz é ativa. Neste caso aqui, essa oração, ela está na voz ativa, tá bom? Ó, o leitor escreveu a carta. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Então, aqui esse verbo, ele está na voz ativa, porque o sujeito realizou a ação, tá? Mais uma vez, sujeito realizando a ação, a voz é ativa, ok? Então, o verbo tá aqui, ó. Vou marcar o verbo. Agora vamos olhar a voz passiva. Se a voz ativa, o sujeito age, na voz passiva ele sofre. Como assim? Ele vai sofrer, vai ficar triste? Não. Sofre a ação, no caso, é porque alguém realiza a ação para ele, tá? Então, não é ele que pratica a ação, é ele que acaba recebendo a ação, tá bom? Então, nós temos aqui que a voz passiva, ela vai se dividir em duas. Vai aparecer a voz passiva analítica e a sintética. Pelo nome, a gente já consegue entender. A analítica dá a ideia de análise. Quando a gente analisa algo, acaba tendo mais coisas, não é isso? Acaba tendo mais informação. E a sintética, a gente lembra de síntese, tá? Se é síntese, se eu vou fazer uma síntese, é a mesma coisa que um resumo, é mais resumido, então é menor. Analítica aparece maior e sintética menor, tá bom? Então, a voz passiva, o sujeito, ele é paciente. O que significa isso? Paciente, no caso, no hospital? Não. É paciente no caso de que recebe a ação do sujeito. No caso, do agente da passiva, que a gente vai conhecer depois. Desculpa, então, do agente da passiva. Então, vamos analisar direitinho aqui. A voz passiva, quando o sujeito é paciente. Então, o primeiro exemplo aqui, na analítica. A carta foi escrita pelo leitor. Qual é o meu sujeito? A carta. Qual é o verbo, no caso, a forma verbal? É a locução verbal aqui, né, que foi escrita. Quem que foi escrita? A carta. A carta é o sujeito. Foi a carta que escreveu? Não. Ela foi escrita, ela sofreu a ação do ato de escrever, no caso, né? Alguém que escreveu ela foi, no caso, escrita. Então, se a carta é o sujeito, não foi ela que realizou a ação de escrever, quem foi que realizou a ação? Foi o leitor, que está ali. Aí depois a gente vai aprender que isso daqui é um outro termo da oração, que é o agente da passiva. Mas ele é até mais prático da gente compreender. Por quê?
Na voz ativa, o sujeito é o agente, é ele que age, é o leitor escreveu. Na voz passiva analítica, a carta foi escrita, a carta é o sujeito, mas não foi ela que escreveu. Então, alguém agiu na voz passiva. Quem agiu é o agente da passiva, porque ele age na voz passiva. Então, é fácil também de entender depois esse outro termo. Mas, voltando ao que interessa, a carta é o meu sujeito, ela não agiu. Então, o meu sujeito ele é paciente. Se o meu sujeito é paciente, a voz é passiva e ela é analítica porque eu tenho todas as informações. Eu tenho que ela sofreu a ação, eu tenho também quem fez a ação por ela, tá? Então, eu tenho as duas informações. Tenho ela, no caso, que sofreu a ação, e tenho quem fez a ação, que é o agente da passiva, tá? Por isso que é analítica, ela tá demonstrando tudo. Eu não só disse que a carta foi escrita, eu disse que a carta foi escrita pelo leitor. Então, além dela ter sido escrita, eu falei quem foi que fez a ação de escrever, ok? Aí a voz passiva sintética, ela é, no caso, mais resumida, ela não vai aparecer tanta informação. Aí, por exemplo, aqui, escrevem-se cartas. Então, assim, eu tenho o verbo e eu tenho aqui cartas. Quem que escreve as cartas? Tá dizendo? Não, só tem dizendo o que foi escrita, que foram as cartas, tá? Por exemplo, assim, ó, se eu fosse inverter, ficariam assim, cartas são escritas, né? Se eu fosse inverter. Então, carta é o meu sujeito, tá, gente? Escrevem-se cartas, mas não tem dizendo quem é que escreve. As cartas são escritas, eu poderia fazer o lado contrário. Então, aqui, cartas são escritas ou escrevem-se cartas, nós temos só apenas dizendo que as cartas são escritas, mas não tem dizendo quem escreveu as cartas, tá? Então, neste caso aqui, o sujeito também, ele é paciente, que são as cartas, né? Que elas sofreram a ação de ser escrita. E não tem, no caso, um agente da passiva. Não tem falando quem foi que fez a escrita. Não tem dizendo quem foi que realizou a ação de escrever, tá? Então, outra dica também importante é a forma verbal. Na passiva analítica, aqui nós encontramos uma locução verbal, tá? E na passiva sintética, nós encontramos um verbo na terceira pessoa, né? No caso, do plural, e com a partícula passivadora ou si, tá bom? Que é esse daqui. Aí agora, por último, a voz reflexiva. A voz reflexiva, ela vai possuir as duas coisas. Ela vai possuir um sujeito que ele é agente e paciente ao mesmo tempo. O mesmo sujeito, ele age e ele recebe a ação por ele mesmo, certo? Como assim? Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. A ação que ele faz volta para ele mesmo. Por exemplo, aqui, ó. O leitor alegrou-se com a carta. Qual é o verbo? Alegrou-se. Quem se alegrou? Foi o leitor. Então, o leitor alegrou a ele mesmo. Com a carta é apenas um instrumento que foi utilizado para ele se alegrar, no caso, mas ele se alegrou. O ato de se alegrar é porque ele alegrou a ele mesmo. Por exemplo, se fosse assim, o leitor se olhou no espelho. Então, o ato de olhar e ele olhou a si mesmo, tá? Ele aqui, o leitor, alegrou a si mesmo. Então, assim, é o ato de realizar a ação e a ação voltar para si, né? Um ato de reflexo. Por isso que é chamada de reflexiva. Outras pessoas também atribuem a característica de flex. Por exemplo, um carro, quando ele é flex, ele recebe 2 tipos de combustíveis, né? E aqui, no caso, então, voz reflexiva, ela é flex, então ela tem também os 2 tipos de sujeito. É um sujeito só, tá? Toda ação só possui um sujeito. Só que esse sujeito aqui, ele realiza a ação e ele também recebe a ação. As duas coisas ao mesmo tempo, certo? Essas aqui são as vozes do verbo. Espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, podem depois entrar em contato comigo. E nas aulas online a gente tira as outras dúvidas para poder também corrigir as atividades. Então, beijo e até a próxima aula.